Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre desenvolvimento infantil. Eu vou falar sobre a consulta do pediatra. O pediatra, enfim, deve avaliar o desenvolvimento infantil, o que ele deve falar para a família, o que você deve esperar de uma consulta com o pediatra ou o que você deve solicitar dele. Eu sou Roberta Alexandre, penitente, trabalho com desenvolvimento infantil, trabalho com avaliação diagnóstica em casos de atraso de desenvolvimento aqui na nossa clínica Brinquedos Terapêuticos e trabalho diretamente com pediatras, com médicos, sou professora de pós-graduação médica, ensino a fazer avaliações diagnósticas e trabalho diretamente com pediatras. E aí já posso começar dizendo que tem médicos e médicos, tem pediatras e pediatras, assim como tem psiquiatras e psiquiatras. Enfim, gente, o que isso quer dizer, né? A gente tem médicos atualizadíssimos, sensíveis, atentos às mudanças. E temos médicos da era dos dinossauros. E temos médicos que parecem dinossauros, né? Que além de não estudar, de não se capacitar, tem aquela casca grossa, né, que não está aberto a profissão do outro. Algumas questões, como por exemplo as questões do neurodesenvolvimento, a gente precisa sempre conhecer um pouquinho da profissão do outro. Eu preciso conhecer um pouquinho da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da psiquiatria, da neurologia infantil. Assim como eles precisam conhecer da psicologia, do comportamento humano. Então, a gente parte do princípio que do mundo ideal, vamos pensar aí no padrão ouro de médicos. A gente sabe, eu sei que nós temos aí o SUS, que oferece o mínimo, isso quando a criança consegue passar com um pediatra, né? Às vezes ele vive de triagens aí com a equipe de enfermagem, mas vamos partir do padrão ouro, daquela família que consegue marcar a sua consulta, mesmo que não seja particular, no convênio. O que a gente espera de uma consulta? O que eu, como mãe de primeira viagem, ou até mesmo uma mãe de segunda viagem, mas a primeira criança se desenvolveu tipicamente, eu não tive nenhuma questão. A minha segunda criança não está se desenvolvendo igualmente. É a pediatra que vai avaliar isso, então eu vou levar a minha criança nas consultas de rotina, não só naquelas consultas onde a minha criança está lá com o nariz todo entupido, né? Quem mora aqui em São Paulo vive com rinite, aquela fase dos antibióticos, né? Toda hora levando lá para dar conta da gripe, da garganta, do nariz, peso, altura. O que mais? Será que desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, será que será que os pediatras deveriam olhar para isso, devem olhar para isso, eu devo esperar isso dele? E eu posso começar dizendo que a Sociedade de Pediatria aqui do Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem regulamentação, tem orientação para que os pediatras façam algumas checagens em datas específicas. Então eles têm sim algumas resoluções, mas na prática isso não acontece. Eu trabalho diretamente com crianças fazendo avaliações diagnósticas em caso de suspeita e atraso, né, do neurodesenvolvimento, suspeita de autismo diretamente, e a gente tem a clínica de intervenção aqui também, onde trabalhamos com intervenção precoce no autismo, com ABA, e aí a gente sempre pergunta, né, nas entrevistas iniciais, quando a gente vai conhecer a criança, se a criança não foi diagnosticada por nós e veio já diagnosticada, como que foi isso? Mas, gente, nunca a gente viu, nunca não, pouquíssimas vezes, mas, assim, o N é tão pouco que a gente dá pra colocar no 0,000. A gente tem uma pediatra aqui na Zona Norte, que, acho que eu já contei essa história aqui uma vez, que quando chegou o encaminhamento dela, o menininho tá com a gente até hoje,
com o M7 ali, o score do M7, um encaminhamento para fazer uma avaliação. Primeiro que ela pediu uma avaliação especializada, que já é uma coisa diferenciada, né? Uma médica que diz pra mãe, olha, procura uma avaliação, que ele tá aqui com sinais de autismo, ele tá aqui com sinais de risco para autismo. Aplica o M7, dá essa devolutiva para os pais, para que os pais não fiquem parados, porque falar sinal de risco não é irresponsabilidade. Né? Ela não sabe se precisa procurar a pessoa especialista, né? Tem muito pai que fica bravo, tem muito profissional que acha que falar sinal de risco é irresponsabilidade do profissional, porque eu não sei ainda, mas você vai falar sinal de risco quando? Quando você tiver certeza que é autismo? Isso a criança já perdeu tempo. Falar sinal de risco é falar da sua suspeita e poder garantir que essa família, essa criança faça a avaliação correta, porque de repente pode não ser você. De repente você, que ainda não é um profissional que sabe fazer essa avaliação, pode fazer, se capacitar, buscar orientação, buscar supervisão. Tem curso para isso. Eu tenho um curso disso, por exemplo, tá? Mas não é essa a questão aqui. A questão é, a gente precisa falar sobre isso. Isso não deve ser um assunto que eu não vou falar para não assustar. Se o autismo tá ali, o autismo tá ali. E vai estar. O autismo não tem cura. O que a gente pode é garantir uma melhor qualidade de vida, um desenvolvimento melhor, se a gente agir na época certa, na janela de desenvolvimento, na época das melhores aprendizagens possíveis, com mais intensidade. E isso só é possível se a gente fizer um diagnóstico precoce mais acertado. E isso só é possível se você falar para essa família, sinal de risco, sinal de alerta, vamos avaliar? Eu gosto de fazer uma comparação, deixa eu ajeitar aqui, eu gosto de fazer uma comparação com uma coisa que eu ouvi uma vez, quando eu trabalhava numa instituição pública do estado de São Paulo, onde foi a minha primeira morada, né? Eu trabalho já com autismo e com psicologia infantil há 19 anos, mas durante uma fase da minha vida, os 10 primeiros anos, eu me dividia entre o atendimento numa instituição pública de São Paulo e outra fase com os pequenos. E neste lugar onde eu devo, assim, muito da minha vida clínica, né, da minha aprendizagem, eu tinha muito contato com a equipe multi, né, desde médicos, assistentes sociais, enfim. E eu ouvi uma vez um médico dizendo assim, olha, quando o paciente, você achar que precisa mandar para o médico, para o neuro, e ele falar, não gosto de remédio, você vai dizer o seguinte para ele, olha, eu não tô colocando remédio na sua boca, não desse jeito, exatamente. Mas eu tô pedindo uma avaliação de um médico. Até o médico avaliar, até o médico receitar, até você entrar na farmácia, comprar, pegar o copo d'água, colocar o remédio na boca e engolir, são muitos passos e você pode tomar outras decisões durante todo esse processo. E é mais ou menos isso que se faz com o autismo também. Porque eu apontar um sinal e dizer, olha, isso daqui tá um pouquinho atrasado e a gente precisa entender a causa. Porque ela pode não ser nada, mas ela pode estar junto com outros atrasos que, se for algo mais complexo, a gente precisa de rápido. Tá? E fazer a avaliação não é igual diagnóstico. Ir ouvir a opinião de um profissional é conversar sobre isso. Eu entendo que tem processos aí, medo, angústia, negação, bastante, mas é o desenvolvimento da criança que está em risco. Então, a gente tem os pais que veem os sinais, mas não buscam por medo de entrar em contato, os pais que não buscam por não ter condição, mas a grande maioria da fala que eu escuto os pais não sabem onde estão esses profissionais que conseguem fazer essa avaliação. Então, eles saem do consultório médico com encaminhamento assim, possibilidades. Avaliação psicológica. Intervenção, consulta 3 vezes por semana. Coloca na escola e volta daqui a 3 meses. Né? Então, diante dos sinais de risco, muitas vezes os profissionais não falam
o que eles estão pensando. A criança está com atraso importante de fala. Coloca na escola e volta daqui a 3 meses. Gente, em 3 meses a gente trabalha tanto. Se a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo com a criança, tem técnicas específicas. Agora, eu não vou fazer técnicas específicas se eu não fiz uma boa avaliação. Criança mal avaliada, criança maltratada. Maltratada no sentido de intervenção. Diagnóstico, lá pra frente, ou prognóstico, ruim, né? Então, um médico, e eu sempre digo isso para os meus alunos na pós-médica, né? De psiquiatria da infância e da adolescência. Não encaminhem para a escola. Escola não é diagnóstico. A criança se dar bem lá ou não se dar bem lá depende de inúmeros outros fatores. Por exemplo, uma criança com perfil mais passivo, uma criança mais quietinha, uma criança que não vai causar muito ali na escola, a escola vai falar que tá tudo bem, né? Uma criança já que tem mais desregulações, que de repente tem mais questões sensoriais, com barulho, com toque, com mais, né? Pode causar mais, e isso vai aparecer. Os diagnósticos mais precoces são das crianças que têm mais alterações sensoriais, crianças que não se comunicam, porque isso aparece, chama atenção. As crianças com perfil mais passivo, não é passivo exatamente a palavra, mas eu acho que para pais, passivo é a palavra adequada, mas ela não é a palavra mais técnica. Vai pra escola e fica tranquilo, assim, volta, doutor, foi tudo bem, se adaptou super, tranquilo. Mas assim, a criança tá socializando? Como que tá essa interação com os amigos? E é assim, gente, tem um esperado para cada idade. Eu não espero que uma criança de 1 ano faça jogo com outra criança, empreste o brinquedo, troque, vai fazer jogo simbólico ali com um amiguinho. Ele tem 1 ano. Então tem algumas coisas que são esperadas, outras que não são esperadas para a idade. Quem faz essa avaliação? O pediatra deve fazer? O pediatra deve acompanhar, sim, o desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento da comunicação, desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, não só peso e altura, mas não é a nossa realidade. Então, se você é pai ou é profissional de alguma criança pequena e não tem nenhuma avaliação do desenvolvimento dessa criança, você está preocupada com o desenvolvimento dessa criança, você não avalia desenvolvimento, ou você é tio, tia, madrinha, avó, você pode recomendar uma avaliação de desenvolvimento. Não precisa ser uma avaliação especializada em autismo. Em geral, quem avalia desenvolvimento também avalia autismo, porque é um dos principais transtornos do neurodesenvolvimento. Mas você pode fazer os rastreios nas datas específicas. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na clínica, nós temos algumas crianças que estão com a gente há mais tempo, que a família teve um outro bebê. Esse bebê a gente acompanha o desenvolvimento desde o nascimento. Então, a gente acompanha com 9 meses, faz a primeira avaliação. A gente faz a avaliação com 18 meses e vai acompanhando todos os marcos. Por quê? A criança tem risco aumentado por ter um irmão com TEA, e a família fica muito preocupada. Então, a gente vai acompanhando. Ao menor sinal, a gente já entra com intervenção, estimulação em casa ou intervenção na clínica, para que não some atrasos. Além disso, a gente entende que isso é muito apaziguador para a família, né? Mas é uma família que já passou por isso, então, assim, dificilmente ela vai passar por um diagnóstico tardio novamente, porque ela vai estar atenta, apesar de perfis completamente distintos. Às vezes, a primeira criança teve um atraso de fala, a segunda não tem atraso de fala, e isso dá uma confundida, né? Porque, se ele tá falando é diferente, né? Cada autista é um autista. Se você conhecer uma criança autista, você conheceu uma pessoa autista, você conheceu uma pessoa autista. Não dá pra gente entender o autismo dessa forma, né? Então, se você é mãe, foi ao pediatra, pergunte, doutor, ele já tá aqui com 18 meses? A gente pode fazer uma avaliação do desenvolvimento? Se ele não souber, você pode sugerir a ele. Existe uma ferramenta chamada MChat RF, ou mesmo a carteirinha de vacinação. A
A gente pode fazer, tá? Se ele não der bola pra você, você pode trocar. A gente aqui na Clínica Brinquedos Terapêuticos, a gente tem, eu como psicóloga, né, especializada em avaliação de autismo, a Gabriela, mestre e doutora, também especializada em avaliação de autismo. A gente tem o Dr. Daniel de Souza Filho, especializado em psiquiatria da infância e adolescência, também aí especializado em avaliação de autismo de crianças, adolescentes e bastante de adultos, faz bastante avaliação de autismo em adultos. E nós vamos, tá chegando na equipe uma pediatra com pós-graduação em psiquiatria da infância e adolescência, que vai ter esse olhar para o desenvolvimento infantil. Então, a gente tá montando uma equipe bem bacana aí. Brevemente, a pediatra vai estar com a gente na nossa clínica da Brinquedos Terapêuticos. A ideia é exatamente suprir essa necessidade dos pais das nossas crianças, das clínicas de intervenção, de outras crianças também, né? Mas você que tá aí, tá distante, já tem seu pediatra preferido. A gente fez isso com um dos pediatras daqui da família, né? Ele, no meio-dia a gente levou o MChat pra ele. Olha, o que você acha? Né? A gente tem uma pessoa autista na família e ele dizia que não, que ele era muito sorridente. Não, imagina, olha como ele olha no seu olho, quando ele era pequenininho. E ele não fazia os encaminhamentos que a gente precisava para dar seguimento. E esse é um outro assunto muito importante, né, gente? Aqui no nosso país, a gente fica muito dependente dos médicos, e não que isso esteja errado, mas se o médico não faz o papel dele, a gente não consegue seguir. O médico precisa dar um encaminhamento para você fazer uma avaliação, para você iniciar uma intervenção. Os convênios não vão liberar as suas terapias se você não tiver o laudo. Se você só faz o laudo, seu médico te encaminhar muitas vezes, né? Pelo convênio, por exemplo, ou até mesmo para ter o reembolso. Se você tem um serviço de reembolso, vai querer fazer um reembolso, né? E se o médico não medir o desenvolvimento, além de comer bola, e aí tem um diagnóstico tardio, perder a janela de oportunidade da criança, de melhor acesso, né, a essa aprendizagem, você também não vai conseguir o acesso aos reembolsos ou aos serviços que o seu convênio tem para você. Enfim, gente, se vocês tiverem perguntas, se tiver um caso aí para me contar do que aconteceu no pediatra de vocês, eu já vi de um tudo com os meus pequenos, com os casos que acontecem aqui. Mas, em geral, os papos são assim: não, imagina, ele não é autista porque ele olha no olho. Ele olha no seu olho, ele se diverte com você. Quando você conta, ele mente pra você. Essa é uma também, que eu já ouvi. Ele mente pra você. Ele faz assim, você fala pra ele, vai fazer tal coisa. Aí ele fala, mãe, já fiz e não fez. Porque autista não mente. Né? Autistas têm uma questão específica, né, que eu não vou entrar aqui, mas não é que autista não mente, não, né? Eles aprendem muitos comportamentos sociais. Eles estão realmente mais sinceros, assim, meio que não tem muito filtro que tem a ver mais com entender contexto social, a hora de fazer uma coisa, a hora de não fazer outra coisa, porque a gente aprende que mentir é errado, mas tem algumas situações que não é exatamente mentira. Por exemplo, eu estou com muita dor no meu braço, muita dor, porque eu estou machucada. E descendo no elevador, bom dia, tudo bem? Eu não vou dizer, não, meu braço tá doendo muito, eu tô sentindo choque no meu braço. Porque não cabe. Então, eu menti? Sim, eu menti. Uma pessoa autista, muitas vezes, dependendo, né, das características da pessoa, do nível, enfim, poderia dizer que não, porque tá com dor no braço. É um exemplo, tá? E aí, quando a pessoa diz, sim, tá tudo bem, ela tá com muita dor, isso pode ser um comportamento aprendido, né, através da observação de outros, né? As mulheres autistas fazem muito isso, né? Chamado de MESC. E aí, quem conhece só a pincelada do autismo, às vezes,
fala essas barbaridades e acabam não validando o sofrimento das mães que pedem. Muita mãe que entra em negação e não pede ajuda, não fala, não conversa com seus médicos. Tem muita mãe que demora muito para falar, doutora, eu tô um pouquinho preocupada por conta desse comportamento. Quando vai falar, o médico não valida, não pede avaliação dos profissionais que estão envolvidos na avaliação do autismo. A avaliação do autismo, ela é multiprofissional. Então, se você passou com a fono e a fono viu sinais, você precisa passar com a psico, depois se você vai juntar esses laudos, vai levar lá para o médico, nós vamos subsidiar a decisão do médico, tá? Se você passou com o médico, ele pediu avaliações, procure profissionais especializados para voltar lá, tá? Uma outra dificuldade que muitas mães encontram é de não saber o que procurar. Eu vejo isso aqui no setor de atendimento, a menina que faz o atendimento às famílias. As pessoas não sabem o que pedir. É muito difícil. Essa avaliação ela não tem um nome específico. Não existe um nome, né? Não tem um exame. Apesar de existir o instrumento padrão ouro, que é a EIDOS, né? Ela não é utilizada para diagnóstico aqui no nosso país, nem fora do país, mas ela é o instrumento padrão ouro internacional para diagnóstico do autismo. O único instrumento diagnóstico padrão ouro para ser certificado. É um curso internacional. Eu sou certificada EIDOS 2 e as pessoas não fazem ideia de como procurar uma pessoa que seja minimamente capacitado. Então, assim, é um curso muito caro, você tem que dominar inglês, não dá para pensar nele via SUS, via convênio, profissionais que às vezes são muito desvalorizados, que ganham R$18 a hora, como que vão investir num curso caríssimo, enfim. E aí a gente vai pensar na via particular. Mesmo assim, são pouquíssimas profissionais que são capacitadas. O próprio material do teste é caríssimo, enfim. Como um médico vai sair pedindo isso? Não vai pedir. Então, tem algumas profissionais que são certificadas. Essas profissionais acabam fazendo avaliações com maior qualidade por conta do treinamento, enfim. Mas tem vários outros cursos que também capacitam profissionais para ter esse olhar mais específico, que dão supervisão, que dão orientação, como por exemplo o SAPTE também é um que certifica, que dá orientação de 12 meses para profissional. Então tem um monte de gente por aí capacitada, mas elas estão incrustadas, né? Estão enfiadas, estão escondidas em suas bate-cavernas e os pais não encontram. Ou então ainda confundem avaliação diagnóstica com avaliação comportamental. Comportamental não, vamos chamar de avaliação para intervenção. Então, por exemplo, a criança veio, tá com alguns comportamentos, precisa saber o que tá acontecendo. Depois de sabido isso, ok, essa criança está no espectro. Então, qual é a terapia indicada hoje? A terapia indicada hoje é a ABA. Ok, eu vou fazer ABA. Vamos fazer a avaliação com os protocolos de intervenção para construir o programa, né? Então, eu vou avaliar ali o que eu vou fazer, o que eu vou ensinar para aumentar, o que eu vou ensinar para diminuir. Eu não posso sair aplicando protocolos de avaliação de ABA, por exemplo, uma criança que eu não sei o que tem, né? Mas é o que a gente vê. A criança apresenta sinal de risco de autismo, a clínica não tem avaliação diagnóstica, ela não quer perder o paciente, então ela nem perde tempo de explicar para essa mãe que ela deveria fazer uma avaliação diagnóstica. Afinal, se ela mandar essa mãe para outra clínica que faça uma avaliação diagnóstica, pode ser que essa mãe fique por lá. Então, o que ela faz? Ela faz lá uma avaliação, que também é uma avaliação de autismo, mas é uma avaliação para a construção do play inicial, do PEI, e começar a fazer a intervenção. A mãe gosta, né? Porque, olha, daqui já vamos começar a intervenção, mas será que essa criança é autista? Tem tantos diagnósticos diferenciais possíveis. TDAH, autismo seletivo, toque, timidez, transtornos de linguagem, apraxia, DI, e podem ser comórbidos. A criança pode ter DI e TEA, DI, TEA, TDAH, TOD, enfim.
transtorno da comunicação social. Então, é muito importante que a gente tenha certeza do que está acontecendo com o desenvolvimento dessa criança antes de sugerir o tipo de intervenção. Não são intervenções baratas, muitas pessoas entram com liminar, gastam muita grana com assessoria jurídica. Famílias onde a mãe para de trabalhar para levar a criança à terapia, ATs na escola, enfim. Será que essa criança precisaria de tudo isso? Diagnóstico acertado. Isso também dá sobrecarrega os planos de saúde, né? Diagnósticos errados, pelo amor de Deus, entendam direitinho. E é isso, gente. Então, diagnóstico, intervenção precoce, eu sou super a favor. Tenho formação em intervenção precoce no autismo, pós-graduação. Tô vinculada ao Farol, né, fazendo um treinamento intensivo de terapeuta para ser supervisora Farol e utilizar todas as ferramentas que eles proporcionam nas minhas clínicas de intervenção, mas não é a qualquer custo. Não é apresentou sinal, coloca na intervenção. Não pode pular a fase de diagnóstico, porque pode ser que essa criança não precise dessa intervenção, precise de outra intervenção, precise de outros cuidados de saúde antes da intervenção. Por que é que essa criança está com atraso de fala? O que está acontecendo? Tem alguma condição médica? Tem alguma outra condição atrapalhando o desenvolvimento da fala dessa criança? Entendem? E isso que eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho aí na prática de vocês, se vocês são profissionais e se vocês são pais e estão nessa fase, né, de não sei não, tô preocupada com esse sinal aqui. Para de conversar com o vizinho, gente. A gente tem que estudar tanto para poder diferenciar sinal. Eu não penso na minha filha, eu não penso na criança. A gente precisa conhecer de desenvolvimento, sim. Desenvolvimento típico, sim. Mas a gente não relaciona, não é o pessoal. Minha filha falou com 3 anos, então é normal. A gente vai na ciência, tem marcos para isso. Tem estudos para isso, tá? Tem aquilo que é esperado, tem o que já é atraso. Eu gosto sempre de dar um exemplo do contato visual. O contato visual, às vezes chega a criança aqui pra gente para fazer a avaliação diagnóstica, crianças de 3 anos, crianças de 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses, com contato visual super assistemático. Não olha para fazer pedido, não olha para compartilhar, resposta ao nome super ruim. E aí... mas ele é tão bebezinho, né? Ele tem 2 anos e 11 meses. Quem não conhece desenvolvimento vai pensar que ele é muito pequenininho ainda. Mas em que idade que o contato visual da criança se estabelece? A partir de que idade que o contato visual passa a estar já com alterações se ele não tiver mais voltado para o rosto? Você é profissional, sabe que idade que é essa que o contato ocular da criança tem que voltar mais para o rosto do adulto e que se isso não acontecer, pode estar acontecendo alguma alteração no desenvolvimento social e da comunicação dessa criança? Os pais, muitas vezes, não sabem e não têm obrigação de saber. E é por isso eu volto que é o tema da nossa aula de hoje, da nossa live. O pediatra deve avaliar o desenvolvimento? O pediatra deveria saber que isso acontece ainda bebê. E bebê, né? Ali até dos 6, 9 meses, esse bebê vai voltar muito mais pro rosto. Acontece antes disso, mas um bebê de 6 meses, 9 meses, ele é muito atento ao rosto, à face humana. Então, uma criança de 2 anos e 10 meses, calculem a quantidade de meses de atraso, desde lá da idade que já é esperado que isso esteja aumentado, estabelecido. Então, quando eu escuto, mas cada criança tem seu tempo, ok, mas a gente tem aí um período de um para outro que não pode ser
1 ano, 2 anos de espera, tá? Então, sempre é importante lembrar que se o seu pediatra não avalia desenvolvimento, procure outro que avalie. Não tô falando pra você largar o pediatra que você ama, que é o pediatra da família, que é o pediatra que é ótimo com medicação, com descobrir o que são aquelas bolinhas pelo corpo do seu neném. Eu tinha um assim, ligava pra ele 3 horas da manhã, ele resolvia pelo telefone. Mas desenvolvimento, não olhava não. Então eu tinha 2. Uma que tá comigo até hoje, porque afinal as minhas filhas são pré-adolescentes e pré-adolescência também é desenvolvimento. Então, na hora que começou ali fazer mudanças corporais, já falou, mamãe, vou conversar com ela sozinha, tudo bem? Já conversou sozinha, já ficou atenta às mudanças. Isso é uma pediatra que olha para o desenvolvimento, entende? Então, tudo isso é importante de pensar, né? Eu me considero privilegiada por poder ter um pediatra, que é o pediatra da família, que foi o pediatra do meu marido, que é top, que eu amo de paixão, que me manda um monte de paciente, inclusive. E tenho uma pediatra que eu amo também, doutora Priscila, nunca sei falar o sobrenome dela, acho que é Chaud, que é a médica que o dia que chegou o encaminhamento dela com o score do M7, do meu Natanzinho, eu falei assim, quem é essa mulher? Quem é esse ser? Quem é essa pediatra que diante de sinais de risco aplica um M7 bem aplicado, me manda um relatório com score e orienta a mãe, eu não sei quem me achou, se foi a mãe ou se foi ela, eu nunca perguntei, mas e ainda chega numa equipe de avaliação especializada em desenvolvimento atípico e avaliação múltipla. E depois disso, eu passei a indicá-la para todos os meus pais, as minhas crianças todas passam lá com ela, as minhas filhas passam com ela. E é isso, gente, é o diferencial no mercado. Autismo é um boom, mas não deve ser entendido, é um negócio. Gente, as crianças precisam de ajuda. Essas famílias precisam de ajuda. Essas mães precisam ser escutadas. Entende? E é isso. Não tem perguntas? Perguntem pro pediatra de vocês. Como está o desenvolvimento socioemocional do meu filho? Ele já fez 18 meses. Tá tudo bem? Como estão os marcos? Vamos olhar a carteirinha de vacinação dele? Olha, isso daqui ele não tá fazendo muito bem. Você acha que é necessário buscar uma especialista em desenvolvimento para avaliar mais globalmente? E se você ficar um pouco desconfiada, lembre-se que, com todo respeito aos médicos, trabalho com eles, dou aula para eles, ser médico não é igual a ser especialista em tudo, gente. Tá? Então, o médico pode não conhecer sobre desenvolvimento. O fato de ser médico não coloca ele na posição de conhecer tudo sobre tudo. Depende muito do quanto ele se engaja com aquilo. Quanto ele estuda, quanto ele tá aberto para ouvir. Certo? É isso, gente. No demais... quem tiver interessado, nós fizemos um PDF, que é um PDF de primeiros passos para pais que estão aí com sinais de risco, tá desconfiado, que de repente a criança tá com um atraso no desenvolvimento. Nesse PDF a gente explica um pouquinho quais são os passos que vocês podem ter e a gente explica um pouquinho como é a nossa avaliação, tá? Pra aí, tem gente que tá entrando em contato, mas como é? Tem o WhatsApp. No WhatsApp vocês também conseguem tirar as dúvidas com a Juliana, que tem uma pessoa só pra isso, porque a gente tem muita procura, então a gente tem uma pessoa que fica no WhatsApp e ela é especializada, né? Ela é técnica, então ela tira as dúvidas direitinho. Mas além disso, a gente criou um PDF, porque como a gente também faz consulta online, triagem, tem muito pai que tem dúvida e não quer exatamente avaliação. Tem gente que viaja aqui para São Paulo, a gente já atendeu gente do Pará, de outros lugares, até de fora do Brasil, não que veio de fora do Brasil para fazer avaliação, mas quando veio pro Brasil fez avaliação durante um tempo, né? Mas tem pai que tem dúvida, a gente tá, por exemplo, com 2 famílias, tá para fazer avaliação, mas olha, eu tô ainda em dúvida se eu vou fazer ou não.
E aí, o que que a gente faz? Às vezes as famílias nas férias vêm, se alojam aqui em São Paulo, na casa de alguém, enfim, e a gente programa avaliação durante esse período. Mas antes disso, é importante dar uma sondada, entender melhor qual é esse caso, porque tem casos que não é de avaliação. Então, a gente tem uma entrevista de triagem inicial. Essa entrevista, se for o caso de avaliação, a pessoa for continuar aqui, a gente faz. Se quiser, né? Você não pode fazer em outro lugar, a gente faz um relatório dessa triagem. Aí, com esse relatório de triagem, essa pessoa pode ir para outros serviços. E é isso, gente. Então, quem quiser esse PDF, pode digitar aqui embaixo dessa live e a gente manda pelo direct ou de outra forma, eu não sei. Não sou eu que vou mandar, mas eles vão mandar, tá bom? E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode perguntar no direct. O telefone do WhatsApp da clínica tá aqui no perfil, tá? É só clicar lá também, vocês falam diretamente com a Juliana. E eu não sei se tem profissional aqui, mas se tiver profissional, a gente vai ter o evento dia 5, 7 e 9 da semana que vem, um evento gratuito, que eu vou falar sobre instrumentos e recursos que são indicados para avaliação, tá? Para você fazer a avaliação, dentro da sua avaliação, na sua clínica, quais instrumentos e recursos que podem ser interessantes para você utilizar, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.